E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Renato Gaúcho mal voltou ao comando do Fluminense e já começa a sentir o peso da responsabilidade. Em uma análise contundente no pós-jogo da última rodada, o comentarista Walter Casagrande não poupou críticas ao desempenho da equipe carioca, apontando falhas táticas, fragilidade defensiva e uma clara falta de padrão de jogo. O Fluminense até melhorou em alguns aspectos com o Renato, mas ainda está muito longe de ser um time de Série A, disparou o ex-jogador, visivelmente irritado com o que viu em campo. Casagrande iniciou sua crítica destacando que, segundo ele, é o maior problema atual do time, a falta de compactação. O meio-campo é um buraco. A defesa vive exposta. Os volantes não marcam e os laterais não voltam, afirmou. Para ele, o Fluminense ainda joga como se estivesse nos tempos do futebol romântico, em que apenas o talento resolvia. Só que hoje isso não basta. Futebol moderno exige intensidade, organização e transições rápidas. O Flu não tem nada disso, completou. O comentarista foi além e trouxe dados que comprovam sua análise. Nas últimas 10 partidas do campeonato, o Fluminense sofreu 19 gols, uma média alarmante de quase 2 por jogo. Não existe time competitivo com uma defesa tão frágil. E o pior é que essa estatística não é exceção. É a regra do Fluminense neste ano, lamentou Casagrande, enfatizando a ausência de ajustes defensivos mesmo após a chegada de Renato. Segundo ele, a troca de treinador, embora vista como positiva por parte da torcida, ainda não surtiu o efeito desejado. Renato trouxe um pouco mais de ânimo, é verdade, mas isso não pode mascarar a realidade. O time ainda é desorganizado, previsível e emocionalmente frágil. Basta sofrer um gol para desmontar, explicou, citando jogos recentes em que o time perdeu pontos após abrir o placar. Outro ponto levantado por Casagrande foi o desempenho ofensivo abaixo do esperado. Apesar de contar com nomes experientes no ataque, o Fluminense tem um dos piores aproveitamentos em finalizações certas. É um time que finaliza muito e acerta pouco. E quando acerta, depende de mais de um ou dois jogadores. Isso é insustentável a longo prazo, disse, citando que em 7 partidas recentes, o Flu só conseguiu marcar gols em 3. O comentarista também fez questão de lembrar o histórico recente da equipe. Estamos falando de um time que, nos últimos anos, viveu mais de lampejos do que de regularidade. Teve bons momentos na Libertadores passada, é verdade, mas caiu drasticamente depois. E agora parece que o trauma da má fase voltou com força total, afirmou. Para ele, o clube vive um ciclo de altos e baixos que impede qualquer construção sólida. Casagrande criticou diretamente Renato Gaúcho por insistir em jogadores fora de forma ou em má fase. Você olha para o banco e vê opções melhores, mas ele mantém os mesmos de sempre, como se estivesse preso ao passado. O futebol é dinâmico, e o treinador precisa entender isso, comentou. Para ele, essa teimosia pode custar caro ao Fluminense na sequência do campeonato. O comentarista ainda apontou que a média de idade do elenco é uma das mais altas entre os clubes da primeira divisão, o que, segundo ele, compromete a intensidade física da equipe. Não é preconceito com veteranos, é uma constatação. Quando você enfrenta times mais jovens, que marcam em bloco e pressionam a saída de bola, o Fluminense simplesmente não consegue acompanhar o ritmo, explicou. Além das questões dentro de campo, Casagrande também criticou a postura do clube fora dele. Falta planejamento, falta critério em contratações e falta humildade para reconhecer que o time precisa de reformulação urgente. Não adianta trazer Renato e achar que ele vai resolver tudo na conversa. Futebol se resolve com trabalho e estratégia, disparou. Em um dos momentos mais duros do comentário, Casagrande afirmou que, se o Fluminense não mudar urgentemente, corre risco real de rebaixamento. O torcedor pode não gostar de ouvir isso, mas a tabela não mente. O desempenho não mente. Se continuar nessa toada, o Fluminense vai brigar lá embaixo até o fim, alertou.
Ele destacou que outros times considerados tecnicamente inferiores têm mostrado mais organização e entrega. Você vê equipes com menos investimento, menos nomes famosos, mas com muito mais comprometimento tático. Isso é responsabilidade do técnico. Renato precisa parar de viver da aura de 2017 e encarar a realidade do agora, alfinetou. Casagrande também comentou que a presença de Renato parece mais midiática do que técnica. Ele fala bem nas entrevistas, agrada a torcida com um discurso emotivo, mas quando a bola rola, o time continua errando o básico. Isso não é acaso, é reflexo de um trabalho que ainda não começou de fato, declarou. Apesar das críticas duras, o comentarista reconheceu que ainda há tempo para a mudança. O campeonato é longo. Se houver humildade e foco, dá para reagir. Mas o Fluminense precisa parar de viver de passado e encarar que, hoje, está entre os piores times do campeonato, afirmou. Por fim, Casagrande concluiu sua análise com um aviso: ou o Fluminense se reorganiza agora, ou vai cair pela soberba. Futebol pune quem não se adapta. E, infelizmente, Renato ainda não conseguiu provar que está disposto a mudar seu estilo por um bem maior, salvar o clube da vergonha. A repercussão foi imediata nas redes sociais. Torcedores divididos entre apoio às críticas e esperança de melhora inundaram os comentários com desabafos. Resta saber se, dentro do vestiário tricolor, as palavras de Casagrande coarão como alerta ou serão ignoradas como mais um ataque da imprensa. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Mesmo com a longa trajetória no futebol, Renato Gaúcho parece repetir velhos hábitos que já não cabem no contexto atual. A insistência em um estilo de jogo ultrapassado, baseado em jogadas pelas pontas e cruzamentos aleatórios, evidencia a desconexão com o que o futebol moderno exige. Casagrande chamou a atenção para isso, afirmando que o mundo inteiro evoluiu taticamente, menos o Renato. Ele ainda joga como se estivesse em 2010. A crítica aponta para uma estagnação técnica que atrasa não só o Fluminense, mas também o desenvolvimento dos jogadores mais jovens do elenco. Para Casagrande, o uso de jogadores experientes como se fossem inquestionáveis prejudica o crescimento de promessas da base tricolor. O Fluminense tem uma das melhores categorias de base do país. Mas cadê esses garotos no time principal? Estão sendo deixados de lado para dar lugar a medalhões que já não entregam mais rendimento físico ou técnico, lamentou. O comentarista citou como exemplo os jogadores que brilham nas seleções de base e não encontram espaço no elenco profissional. Outro ponto crucial da crítica foi a falta de intensidade nos treinos. Casagrande afirmou ter conversado com pessoas próximas ao clube que relatam sessões de treinamento pouco exigentes e foco exagerado em jogadas ensaiadas sem aplicação prática. É difícil competir no alto nível quando seu treinamento não reflete o que você enfrenta dentro de campo. Não tem cobrança, não tem repetição de fundamentos, não tem correção de postura defensiva, disse. Ele também fez questão de lembrar a campanha pífia do Fluminense fora de casa, algo que se repete há anos. Não adianta vencer no Maracanã e apanhar longe dele. A média de aproveitamento como visitante é ridícula. O time se apequena, se fecha demais, e parece entrar derrotado, pontuou. Para Casagrande, esse problema de mentalidade deveria ser tratado com prioridade pela comissão técnica. O desgaste emocional do elenco também foi alvo da análise. Casagrande observou que os jogadores do Fluminense parecem desmotivados, sem espírito competitivo. Você vê nos olhos de quem está em campo, eles não acreditam no que estão fazendo. E isso vem de cima. Um técnico precisa contagiar o grupo com confiança e estratégia. Renato tem feito o contrário, passa vaidade e improviso, criticou duramente. O comentarista ainda apontou a discrepância entre a folha salarial do Fluminense e seu desempenho em campo. Com o orçamento que tem, era para estar brigando entre os 6 primeiros. Mas parece um time de Série B disfarçado. Mal posicionado, sem vontade e errando fundamentos primários, disparou. Segundo ele, essa disparidade revela má gestão técnica e administrativa. Casagrande foi além ao sugerir que a diretoria está sendo conivente com a má fase.
Você não vê cobrança pública, não vê nota oficial, não vê ninguém assumir responsabilidade. É como se estivessem anestesiados pela fama do Renato, esquecendo que o clube está derretendo dentro de campo, afirmou. Ele cobrou um posicionamento mais firme da presidência para estancar a crise. A comparação com outros clubes também serviu como alerta. Casagrande lembrou que equipes como Fortaleza, Cuiabá e Atlético PR apresentam um futebol mais moderno e competitivo, mesmo com elencos mais modestos. O que esses times têm que o Fluminense não tem? Organização. Planejamento. Um técnico com ideias atuais. E isso faz toda a diferença, reforçou. Ele encerrou dizendo que, se Renato Gaúcho não repensar seu modelo de trabalho, sua passagem pelo Fluminense será lembrada como um erro estratégico. O futebol não tem mais espaço para vaidade. É estudo, é trabalho, é adaptação. O Renato tem história, tem carisma, mas precisa entender que só isso não ganha jogo, concluiu. A fala de Casagrande repercutiu como um choque de realidade. Em meio a uma sequência ruim de resultados e com a zona de rebaixamento se aproximando, a pressão só aumenta. O torcedor, cansado de promessas e discursos prontos, quer ver mudança em campo. E o tempo para reverter essa situação está se esgotando rapidamente. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.